Bem, moçada, vamos falar hoje sobre a cinemática vetorial, que é nada mais nada menos que o estudo da cinemática que a gente já teve, tá? Só que agora aplicando os conceitos dos vetores, aplicando as próprias grandezas vetoriais, tá legal? Bem, vamos falar do nosso deslocamento. Agora daqui por diante nós vamos utilizar essa simbologia aqui, tá? Que representa que essa grandeza é uma grandeza vetorial. A gente usa o deslocamento ΔS, né, como a gente já viu, só que tem alguns materiais, alguns livros usam a letra D e alguns outros usam também o X, tá legal? Mas o que importa para a gente é que esse deslocamento agora ele é vetorial. Então nós temos que analisar vetorialmente o que está acontecendo com a partícula. Bem, eu tenho aqui um eixo com coordenadas, tá? E a minha partícula descreveu essa trajetória, tá bom? A nossa vantagem é que a gente tem um eixo com coordenadas onde a gente pode mapear as posições dessa partícula, tá legal? Vamos analisar o que aconteceu. Vamos supor que minha partícula saia deste ponto aqui, né? Onde a flecha está apontando. O que é isso aqui? É um vetor, tá? Um vetor que eu chamei de R1, tá? Que me dá as características da partícula quando ela passa nesse ponto. Então, nesse eixo aqui coordenado, eu tenho esse vetor R1 que me diz exatamente a posição dessa partícula quando ela passa por esse ponto. Tá legal? Então, eu tenho o meu vetor R1 em relação a esse eixo coordenado. Depois de um certo tempo, essa partícula se move nessa trajetória, né? E ela chega a um outro ponto da trajetória. Então, eu tenho agora o vetor R2, que me diz, é um vetor que me aponta para um determinado instante, um determinado ponto nessa trajetória, onde eu tenho características diferentes de direção, de sentido e de intensidade, né? Então eu estava aqui nesta posição, então eu tinha o vetor R1 para me caracterizar. Depois eu passei para esta posição aqui na trajetória, eu tenho o vetor R2 para me caracterizar. O que foi o meu deslocamento? É a minha diferença de posição, não é isso? É o final menos inicial. Só que como estamos tratando de vetores, vamos desenhar o nosso vetor de deslocamento acontecendo aqui. Observem que na figura eu coloco bem a diferença entre o que é o deslocamento comum ao deslocamento não vetorial, que é essa trajetória aqui curva, tá vendo? E o deslocamento vetorial, que é esse vetor resultante em vermelho, ok? Percebam que existe uma diferença entre eles, tá? Mas o que na cinemática vetorial nós vamos levar em conta esse vetor em vermelho aqui, que é o nosso vetor de deslocamento. O que ele disse então? Ele mede, preste atenção agora, ele mede a diferença, tá legal? Entre o vetor posição R2 e o vetor posição R1, tá legal? Aqui foi só um exemplo, uma representação gráfica da aplicação desse vetor, ok? Nessa curva aqui, é claro que tem essa dificuldade toda, mas numa situação onde você tem, por exemplo, um bairro planejado, por exemplo, fica mais simples para você calcular esse vetor resultante, tá legal? Então, meus amigos, nós temos aqui a representação do deslocamento vetorial. Percebam a distância perceba a diferença, perdão, entre o deslocamento vetorial e o deslocamento que a gente já vinha estudando anteriormente. Tá legal? Que é a curva, ok? Beleza, então, galera, continuando, pode ser? Reajam aí, por favor. Beleza? Uma pessoa reagiu, que emocionante. 2, 3, 4, 5. Nós somos em quanto? Nós somos em 18 pessoas. Beleza, então. Vamos lá, então. Vamos nessa. Galera, então é o seguinte. Vimos que existe uma diferença entre o deslocamento e o vetor de deslocamento, né? Que mede a variância, né? A variação entre o vetor R2 e o vetor R1. Tá legal? Bem, caso a trajetória seja retilínea, a gente tem a igualdade das duas situações, né? O módulo
do vetor deslocamento é igual ao próprio deslocamento, ok? Caso essa trajetória deixe de ser uma curva e passe a ser uma linha reta, fica muito mais simples. A gente acaba observando essa igualdade entre os dois, tá? Bem, galera, vamos falar um pouquinho então da nossa velocidade vetorial média. Se a gente lembrar como é que a gente calcula a velocidade, a gente vai conseguir facilmente calcular essa velocidade vetorial média. A gente calcula a velocidade como a razão entre o deslocamento e o tempo. Como aqui nós estamos falando do deslocamento vetorial, a velocidade média vetorial vai ser a razão entre o deslocamento vetorial e o tempo, né, gasto para efetuar esse deslocamento. A unidade continua sendo a mesma no sistema internacional, metros por segundo, tá? E no sistema usual, quilômetros por hora, tá bom? Agora, quando se tratar de velocidade instantânea, naquele determinado instante, ok? A gente tem que analisar ponto a ponto essa velocidade. Numa trajetória circular, por exemplo, como no movimento circular, tá? É fácil de ver. Porque essa velocidade é sempre tangencial ao ponto onde eu estou analisando o meu movimento. Tá legal? Ok? Então, por exemplo, aqui no ponto A, como é que eu represento a minha velocidade instantânea, a minha velocidade vetorial instantânea? Ela é, no ponto A, tangente ao movimento. Ok? No ponto B, essa velocidade já modificou. Tá? Essa velocidade teve uma direção modificada. Ela estava, ó, na horizontal, no ponto B ela passou para estar na vertical, ok? E apontando para baixo, sentido para baixo. Tá legal? Então houve uma mudança no vetor velocidade, ok? Então nós mudamos aqui o nosso vetor velocidade de posição. Tá legal? Então essa velocidade instantânea ela vai ser em todos os pontos dessa trajetória sempre tangente à trajetória do movimento. Tá legal? Alguns lugares chamam, alguns livros chamam isso também de velocidade tangencial. Pode ser também, tá legal? Ou velocidade vetorial também pode ser, ok? Galera, em conseguir enxergar e verificar que essa velocidade ela vai ser sempre tangente, né, ao ponto onde eu estou analisando. Numa trajetória retilínea, olha que sorte a nossa. A reta onde essa velocidade está atuando, tá? Ela vai estar sobre o seu vetor, ok? Então, numa trajetória retilínea, esse vetor velocidade está sobre essa linha retilínea. Aí é uma vantagem para a gente. Agora, numa trajetória circular, a gente tem que lembrar que essa velocidade nossa, ela sempre vai ser tangente à trajetória do movimento. Beleza? E aí, galera, como é que foi até aí? Vai. Vamos reagir aí, por favor. Yasmin, chegou bem atrasada, hein? E aí, gente? Vamos lá, reagindo. Todo mundo dormindo aí? Tudo tranquilo essa manhã? Todo mundo dormindo? Legal, né? Soninho bom. Vou passar aqui, hein, galera. Posso? Posso mudar? Beleza, hein? Vamos lá. Bem, meus amigos, vamos falar um pouquinho agora da aceleração, tá bom? Bem, se tiver alguma dúvida aí, só tu falar, tá? Vamos falar da nossa aceleração vetorial. Ela pode ser tangencial, né? Como a gente já sabe, essa palavra tangencial, ela está ali, ó, passando por um único ponto na trajetória circular, ok? Ou na trajetória curva, tá? E a centrípeta, esse próprio nome centrípeta já te dá uma dica, né? Vamos falar primeiro da aceleração vetorial média. Bem, eu tenho aqui uma partícula que tem uma determinada velocidade num ponto, eu chamei essa velocidade de V1, tá legal? Essa partícula, então, sofre uma trajetória circular. Nesse novo ponto, eu tenho uma velocidade V2, de módulo diferente de V1. Percebam que o vetor V2 ele é maior do que o vetor V1. Tá legal? Então, se ocorrer uma modificação no valor da velocidade,
V1 para V2, os vetores aumentaram, então eu tenho uma aceleração atuando sobre essa partícula. Essa aceleração fez com que essa partícula mudasse a sua velocidade. Aqui ela tinha uma velocidade, depois ela passou a ter um outro vetor maior, indicando um módulo maior para a velocidade. Tá? Então, eu vou pegar aqui ó, V1 e vou colocar aqui V2 coincidir com a origem. Vamos calcular a resultante entre essas duas velocidades. Então, a diferença entre essas duas, perdão, falei resultante, né? A diferença, ou seja, o nosso ΔV, se você lembrar como é que a gente tem, a gente precisa de ΔV lá no cálculo da aceleração, vamos lembrar a aceleração ΔV sobre ΔT, ok? Então eu preciso de ΔV. Só que ΔV vetorial, a diferença entre essas duas velocidades, perceba que eu não calculei o resultante, eu calculei a diferença, porque é ΔV, ok? Então, a diferença entre essas velocidades é esse vetor aqui em vermelho indicado, tá bom? Então, para calcular essa aceleração média, vai ser ΔV, é esse vetor que eu calculei aqui, você pode usar o teorema de Pitágoras para calcular esse vetor, ok? Dividido por ΔT, que é o tempo, tá bom? A unidade continua sendo a mesma, metros por segundo ao quadrado, tá legal? Vamos falar agora então de uma aceleração tangencial, ok? Essa aceleração tangencial, ó, aqui eu tenho uma trajetória pontilhada que é a nossa trajetória circular. E a aceleração tangencial, ó, ela corta, ela tá junto com a velocidade, ok? Essa aceleração tangencial, calculada do mesmo jeito, tá? Ela vai ser também ó, tangencial à trajetória. Então, em qualquer ponto onde eu tenha uma velocidade, onde eu tenho análise da velocidade, eu tenho uma aceleração tangencial. Isso, claro, né, gente? Se a velocidade mudar, né? Então, para ter aceleração, você tem que ter uma modificação da velocidade vetorial. Essa aceleração tangencial, ela provoca isso. Tá legal? Então, no movimento acelerado, esses dois caras coincidem, a aceleração e a velocidade, e já no movimento retardado, tá? A velocidade está para um sentido e a aceleração para o outro. Para que isso acontece? Para diminuir o tamanho desse vetor velocidade. Aqui, nesse meu exemplo de cima, eu tive o quê? Um aumento do meu vetor velocidade. Ela estava com um determinado valor aqui, a aceleração, então, provocou um aumento dessa velocidade tangencial. Essa velocidade tangencial só pode ser modificada por uma aceleração, o que, galera? Tangencial. Se a velocidade aumenta, é porque a velocidade e a aceleração coincidem. Então, nesse meu exemplo aqui de cima, se eu fosse desenhar uma aceleração, ela estaria na mesma direção e no mesmo sentido da velocidade. Agora, como eu tenho movimento retardado, eu quero diminuir o vetor velocidade. Então, essa aceleração tem sentido oposto o da velocidade. Tá legal, galera? E aí, gente? Falem comigo, como é que foi até aí? Tudo bem? Tudo tranquilo? Posso continuar, galera? Vamos lá, gente, reagindo aí. Posso continuar? Como é que tá aí? Tá todo mundo dormindo bem? Poucas pessoas reagindo. Vamos nessa, hein? Vamos acordar aí, hein? Vamos lá, vamos lá. Então é o seguinte, moçada. Vamos falar de uma outra aceleração aqui que aparece, tá? Vamos falar de uma outra aceleração, que é a aceleração centrípeta, tá bom? O que essa aceleração provoca, galera? Aqui na aceleração tangencial, nós vimos que ela se calcula desse mesmo jeito aqui. Nós vimos o que, galera? Que eu tenho um aumento do módulo do vetor, do valor numérico do vetor. Ele tinha um valor aqui numérico,
né? Num outro ponto ele tem um valor maior. Então a tangencial, ela provoca o aumento do meu vetor, né? O aumento do módulo do vetor. Mas ela não pode ajudar a gente no que diz respeito à direção e o sentido desse vetor. Ela só provoca, a tangencial, ela só provoca o aumento do valor numérico do vetor. Tá legal? Para provocar a modificação da direção e do sentido da velocidade, para tirar esse vetor dessa posição aqui, ó, vertical para cima e transferir essa velocidade para horizontal para o lado direito, eu preciso de uma outra aceleração. É uma aceleração chamada centrípeta. Centrípeta porque a orientação dela é para o centro da trajetória. E qual é a principal característica dessa aceleração? É mudar a direção da partícula, ok? É pegar esse vetor que estava numa direção e transportar ele para uma outra direção, tá? Então tá aqui, ó. Eu tenho aqui uma trajetória R, ok? E num determinado ponto, o meu vetor estava apontando para esse sentido, tá? E a minha aceleração centrípeta apontava para o centro da circunferência, né? Bem, como ela tem o papel de mudar somente a orientação desse vetor velocidade, num instante futuro, o meu vetor velocidade já vai estar apontando para uma outra direção. Quem fez isso foi a minha aceleração centrípeta, mas ela continua apontando para o centro da circunferência. Percebam que entre o vetor velocidade e a aceleração centrípeta existe um ângulo de 90 graus, eles são perpendiculares entre si, porque a aceleração centrípeta sempre aponta para o centro e a minha velocidade ela sempre é tangencial. Tá legal? Então, essa aceleração, como por exemplo a nossa aceleração na Terra, gravidade, ela é centrípeta, porque ela, em qualquer lugar do globo, ela vai sempre apontar para o centro da Terra, ok? Então, essa aceleração, ela faz o que, galera? Mudar a direção e o sentido do vetor velocidade. Ela é responsável pela modificação da nossa direção do movimento, tá bom? Como é que a gente calcula essa aceleração? Ela é calculável através da velocidade ao quadrado sobre o raio, mas se o cara te der a velocidade angular, você também pode calcular em função da velocidade angular, tá bom? Aqui, nesse exemplo, eu te dei a velocidade linear, é v ao quadrado sobre r. Mas se você pegar angular, ômega vai ficar ômega ao quadrado vezes r, tá bom? Então, essa aqui é a nossa aceleração centrípeta aplicada a essa minha velocidade aqui. Você pode depois ver que existe uma fórmula também com a velocidade angular, tá legal? Bem, conhecemos duas acelerações, a tangencial e a centrípeta. A tangencial muda o valor da velocidade e a centrípeta muda a direção e o sentido da velocidade. Então, com duas acelerações, nós vamos ter uma resultante entre elas, correto? Aqui, ó, a centrípeta em vermelho e a azul nós temos a tangencial. Então eu tenho que ter uma resultante entre essas duas acelerações. Tá legal? Não é, aqui nesse caso, não é a diferença, é a resultante. Então eu vou gerar a projeção dessas duas acelerações nas extremidades dos vetores e vou ligar a origem com a extremidade. Essa é a nossa aceleração resultante. Para calcular, é só aplicar nosso teorema de Pitágoras a essa relação, já que nossa resultante é a hipotenusa desse triângulo formado aqui em cima ou aqui embaixo, tá bom? E aí, galera, como é que foi entender o que é aceleração centrípeta, que muda a direção e o sentido, como calcular e como foi entender a aceleração resultante, né? A resultante entre essas duas acelerações, tá bom? Como é que foi nisso aí, galera? Tranquilo? Suave? Beleza? Poucas pessoas aí participando. Vamos lá, galera. Vamos participar, ou dormiram, ou já sucumbiram. Seis pessoas no universo de 20, que absurdo, hein? 20 não, 19, né? 20 comigo. Vamos lá, galera. Alguém tem pergunta?
10 pessoas omissas, não devem estar nem perto, né? Botaram o telefone aí e foram dormir de novo, hein? Vamos nessa, galera. Vamos falar agora um pouquinho sobre a composição de movimentos, né? A gente vai ter que lembrar um pouquinho da velocidade relativa, tá legal? A gente estudou isso lá no passado. E vamos trazer uns exemplos aqui para ver o que está acontecendo. Eu tenho um barco aqui, tá legal? Que está se movendo nessa direção. VB é a velocidade do barco. Tá bom? Aqui é a correnteza. Gostaram da correnteza? Ok? Isso aqui é o fluxo de água. Então eu tenho a velocidade da correnteza e a velocidade do barco na mesma direção, no mesmo sentido. Então uma pessoa que está aqui fora, se observa, isso aqui são as margens do rio, tá bom? Isso aí não é um desenho, né, gente? É uma concepção artística, tá legal? Então tá aqui, ó, as margens do rio. Então essa pessoa que está aqui, ela não vê somente o barco se movendo com a sua velocidade. Ela não vê somente as águas, né, do rio, por exemplo, se movendo com uma velocidade. O que ela vê? Ela vê a resultante entre esses dois movimentos. Então, para essa pessoa que está aqui fora, a velocidade desse fenômeno aqui é dada pela soma dessas duas velocidades. E galera, vai bater meu tempo, hein? Vamos lá, tá? Então tá aqui, ó. Essa velocidade resultante é a soma dessas duas velocidades, ok? Então eu tenho aqui essa pessoa observando esse fenômeno, né? Ele vai verificar que o barco se move, né? A resultante entre o barco e o fluxo de água vai ser somado. Agora vamos analisar uma outra situação. Eu tirei a pessoa daqui dessa margem, botei na outra margem, mas é a mesma pessoa. O barco numa direção, né? E o fluxo de água, a correnteza em sentido oposto. Neste caso aqui, a resultante dentre esses dois caras, ou seja, o que esse observador aqui vai perceber é que o movimento agora foi um pouco mais lento em relação ao anterior. Por quê? Agora a correnteza não está ajudando o movimento do barco. Agora a correnteza está prejudicando, né? Ele está indo contra a correnteza. Então a resultante aqui vai ser uma resultante menor, ok? Por isso que eu estou subtraindo aqui. Tá legal? E por fim, galera, eu tenho aqui o nosso observador, tá? E um barco que quer se mover em sentido oposto, tá bom? Então tá aqui, ó, perpendicular à correnteza. Tá legal? Então, eu vou ter que calcular a resultante entre esses dois caras. Tá? Então, eu vou ter aqui a velocidade do barco numa direção, ok? Eu vou ter a velocidade da correnteza na outra e a resultante a 90 graus entre eles. A resultante é dada por esse vetor aqui, ó. Ou seja, esse barco vai se mover em diagonal. Tá legal? Então, como é que calcula essa resultante? É igual a gente calculou anteriormente, né, usando o Teorema de Pitágoras. Percebam o seguinte, galera. Percebam o seguinte. Esse barco não vai atingir o ponto oposto à margem de onde ele partiu, tá bom? Esse barco ele vai se mover seguindo a trajetória dessa velocidade resultante. Então ele não vai conseguir saindo aqui tendo correnteza, claro, né? Ele não vai conseguir chegar nesse ponto à frente. Para que ele consiga chegar nesse ponto à frente, ele tem que se movimentar ligeiramente para trás em diagonal, para compensar, para a correnteza trazer ele um pouco para frente, tá bom? Então, galera, essa correnteza aqui faz com que ele se movimente perpendicular, ele faz com que ele, ao passar do tempo, tenha um movimento na diagonal. Por isso que o meu vetor velocidade resultante vai apontar para essa diagonal, ok? Beleza aí, gente? Olha lá, o ponto que ele não vai atingir esse ponto aqui. Eu botei aqui a marcação, tá bom? Ele vai atingir um ponto mais à frente. Gente, como é que foi aí? Beleza? Vamos lá, gente. Reagindo aí pra gente terminar, gente. Beleza, né? Então é o seguinte, moçada. No nosso próximo encontro, a gente vai
resolver exercícios, tá bom? Referente a esse capítulo. É o primeiro capítulo da apostila 4, tá? Que é a cinemática vetorial, beleza? Nosso próximo encontro, então, exercícios sobre isso aí. Tá legal até aí, gente? Podemos encerrar, então. Beleza. Vou interromper, então, aqui o compartilhamento.